Boa tarde, meus seguidores e meus perseguidores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais um vídeo aqui nessa quarta-feira. E para você que não me conhece, caiu nesse vídeo de paraquedas, eu sou Bebel Real. Já mete o dedo aí já se inscreve, mete o dedo no like, para você ficar sabendo de tudo. Vem aqui com a gente e participar dessa comunidade. Porque é uma coisa que às vezes até me incomoda, porque às vezes eu falo aqui, eu acho que deve ter gente que acha um horror, como eu descobri que tem gente que acha um horror, né? Recentemente, eu acho que no último vídeo, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, para vocês me responderem. Recebi algumas perguntas bem legais, umas grosseiras, umas indiscretas, e uma que mexeu um pouco comigo, que eu não respondi lá, mas aquilo ficou ruminando dentro de mim, ficou corroendo dentro de mim, e eu quero debater com vocês. Não é que seja um vídeo resposta, eu não estou vindo aqui responder nada para ninguém. Sim, vou responder porque eu vou falar sobre isso, mas eu quero falar com vocês, não especificamente com a pessoa que me perguntou, porque essa aí, enfim. Uma das perguntas que me foram feitas, que eu descartei, porque seria uma resposta longa e não era para ser um vídeo de resposta longa, era para ser um vídeo de respostas curtas. Uma das seguidoras, que eu não lembro o arroba, sinceramente, porque eu acabei excluindo a pergunta dela e acabei bloqueando ela no Instagram. Ela me pergunta assim: Bebel, sempre vejo você falar, foi uma coisa meio assim, sempre vejo você falar de alguém que você tem há 10 anos, que você sai há 10 anos, que é um cara casado. Era uma coisa assim, isso não te incomoda, isso não te causa vergonha, ou tipo, você não acha que trazer isso pro canal te vulgariza, mas era num tom de cobrança e era num tom de deboche. Ela não estava fazendo uma pergunta, ela estava me julgando, né? Como se eu fosse uma pessoa que estivesse estragando um casamento, destruindo um lar, procurando essa pessoa que sai comigo há 10 anos, 11 anos, na verdade. Como se eu atrapalhasse a vida da pessoa, me colocando no lugar de amante mesmo, né? Que não é o caso. Não. A gente não é amante, porque amantes estão sempre juntos, amantes viajam, amantes enganam demais a terceira pessoa, amante participa financeiramente, geralmente, do dinheiro do boy, geralmente é assim. Vamos lá, vamos para 1987. Eu vou contar uma historinha para vocês antes de eu chegar na resposta que eu tenho que dar para essa pessoa. Espero que vocês tenham paciência. Eu tenho gostado de abrir um pouco das coisas que aconteceram e acontecem na minha vida. Afinal, meu canal é Bebel Real. Em 1987, eu completaria 15 anos, né? 15 anos. 15 anos. Conheço uma figura que, na verdade, morava na rua. Eu morava numa beira-mar em Santa Catarina, que era assim e assim. Aqui era a Bahia, o mar. Eu morava nessa parte da beira-mar e essa pessoa nessa parte. Provavelmente eu já tenha visto ele algumas vezes, mas nunca reparei, porque certo, ele passava de carro por mim. Um dia eu estou voltando da casa de um grande amigo meu, que é o Nargel, que foi meu amigo de infância. Eu tinha 15 anos. Para um carro com um homem belíssimo, de 1,90 m, com sotaque carioca, um olho cor de mel, um corpo de nadador de regata, e me dá oi. Eu já era gay, eu já tinha experiências sexuais, eu já tinha saído com outros caras. Entro no carro dele e a gente dá uma volta no quarteirão, e eis que ele abre uma garagem na parte de cima. A casa dele era uma mansãozinha embaixo, aí tinha uma grama, em cima tinha escritórios da família dele e garagens, né? Eu morava numa região nobre do lugar. Nós entramos ali e foi uma noite de amor, enfim. Ele tinha 37 anos e eu 15. Naquela época não se falava em pedô, e não era também porque foi consentido, enfim. Fiquei com esse moço. Aí no outro dia eu fui pra casa do meu amigo, contei pro meu amigo, ele falou: fulano de tal, genro
genro da fulana de tal, é teu vizinho há anos, é lindo, todo mundo quer ficar com ele. Já houve boatos que ele gosta do Ilê Aie. E a gente começou a ficar. Ficamos 1 ano e meio. Nesse período, a mulher dele também teve uma filha, que hoje em dia é uma arquiteta famosa, tem 30 e poucos anos. Só que essa história explodiu na minha cidade, uma cidade pequena, a minha família muito influente. Sei que falar da minha família, eu não gosto, mas a minha família é muito conhecida, a família dele também muito conhecida, da alta sociedade da cidade. Foi uma confusão, meu avô conhecia todo mundo da família dele, a minha família conhecia todo mundo da família dele. Ela descobre, começa a me perseguir nos lugares que eu estava, foi bem confuso. Eis que não deu mais para a família, eles arrumaram tudo e foram embora para Florianópolis. Eles fecharam a casa e foram criar os filhos em Florianópolis. Esse casamento durou mais 1 ano. Depois disso, depois de 10 anos eu tive um encontro com ele. Ele me contou tudo o que aconteceu, ele continuava lindo. Hoje ele é um homem de 70 e poucos anos, possivelmente eu tenho 52. Mas ele deixou dela e foi viver com uma outra pessoa do mesmo sexo numa praia chamada Daniela, em Florianópolis. Ele falou que essa vida que ele deu para essa pessoa era para mim, porque eu era o amor da vida dele, porque a gente tinha que ter vivido aquela história, porque eu fui covarde, porque eu fugi, porque não sei o quê. Enfim, essa história passou, eu vim embora para Porto Alegre, depois vim embora para São Paulo, depois de 10 anos encontrei ele. Essa foi a minha primeira grande experiência com uma pessoa comprometida, que eu também não sabia que era comprometida, apesar de morar na minha rua. A gente andava de veleiro, ele tinha um veleiro chiquérrimo, ele desancorava o veleiro que ficava na frente da casa dele. O lugar que eu morava, que eu cresci, é incrível, né? A gente entrava no veleiro e ia pra Bahia, ficava namorando em alto mar de frente para nossas casas. Aí foi um sonho para um garoto de 15 anos, sabe? Venho para São Paulo, tem todas as experiências que vocês sabem que eu tenho, que eu tive. Um casamento em Porto Alegre que deu muito certo durante 6 anos, que dali a gente veio para São Paulo. Um outro casamento com uma pessoa incrível. A minha vida com a Dilson até hoje aqui, tudo que vocês já sabem. Isso há uns 12, 13 anos atrás, eu ia muito no Love Stars, que era uma casa de... um night club que tinha aqui perto da Consolação, que tinha meninas de PG, que iam trans, que iam todo tipo de gente mesmo, assim, do alto escalão, do baixo escalão. Ali rolava tudo que era tipo de entorpecente que vocês possam imaginar. Era um lugar pesadíssimo, mas conhecidíssimos. Muitas pessoas que vinham fazer show no Brasil iam ali, gente famosa, esses cantores badalados. Era um lugar muito badalado. Eu fui algumas vezes com uma amiga, se eu não me engano, fui com a Nicole. Fui algumas vezes com a Nicole, depois a gente não foi mais, enfim. Aí eu acho que eu tinha, não sei se era Badoo, UOL, era um desses aplicativos que não era aplicativo, que a gente conhecia meninos. E eu recebo um recado: oi, tudo bem, não sei o que, eu te vi no Love Stories, assim, você estava com uma amiga, mas eu estava com uma pessoa, não pude chegar perto de você, queria te conhecer. Vamos se conhecer? Vamos se conhecer. E no lindo, como diz uma amiga minha, boy de condomínio, aquela pele muito viçosa, dentes lindos, corpo lindo. Ficamos a primeira vez, que é esse menino que eu saio até hoje. Ele era um garoto, hoje ele tem 37 anos, ele tinha, sei lá, 20 e poucos anos, 19 anos, sei lá, eu já tinha 30 e poucos. Ficamos uma vez, até então não sabia nada da vida dele, e fomos ficando. Ficava uma vez por semana, 2 vezes por semana, ele batia aqui de madrugada, ele era muito doido, ele era das coisas, como diz a mamãe, ele usava as coisas, ele chegava aqui muito louco, tinha um belo carro na época que eu não lembro, hoje eu sei qual é o carro, mas era um carro da moda caro na época, e muito ao contrário do que a pessoa falou no Instagram, a gente saía, ia para posto de conveniência, ia montada, comprava drink. Já fui até em biqueira com ele pegar as coisas para ele usar, porque ele sempre usou. Não vou fazer a bonita dizer que não. Então, porque essa pessoa disse que essa pessoa que sai comigo só sai comigo dentro da minha casa, e também não tem problema nenhum, porque eu não quero desfilar com ele na missa de 6 horas na Nossa Senhora do Brasil. O que eu quero com ele é aqui em cima, querida. E fomos ficando. Aí um dia ele chega e fala: Bel, ele me chama de Bel, ele não me chama de Bebel, eu tenho uma coisa para te contar. Quando eu te conheci,
Quando eu te vi a primeira vez no Love, você estava com uma amiga e eu estava com uma menina que eu conheci na FAAP, onde eu estudava, e a gente estava se conhecendo lá. Ela também frequentava. Uma menina da alta roda do Mato Grosso, filha de fazendeiro, milionária. Ele também é muito rico, eles têm casa em Orlando. É um babado esse cara. E ela tá grávida e nós vamos casar. Meu mundo abriu no meio, né? Pum, e eu caí. Fazer o quê, né? Fulano de tal. Eis que eles casaram, ela engravidou. No período da gravidez foi o período que eu mais estive com ele, por suposto. Ele vinha muito aqui, a gente ficava muito tempo aqui junto. Ela viajava muito pro Mato Grosso, ela sempre viaja muito pro Mato Grosso. E a gente foi ficando, foi passando os anos, mas não era uma coisa que eu atrapalhava a vida dele, que eu ligava para ele. A gente se conheceu, eu acho que a gente usava o MSN, eu nunca me liguei, eu nunca escrevi. Todas as vezes que eu fiquei com essa pessoa, ele me procura. Hoje a gente não fala mais nem por WhatsApp, porque o WhatsApp dele uma vez foi clonado por ela e ela descobriu. A gente chegou a ter um afastamento porque ela descobriu da relação que a gente tinha, porque ela sabia que ele era travequeiro, que ele era do babado, que ela conheceu ele num lugar do babado. E ela também sempre foi muito louca, né, da noite, do giro, dos tecos, da pegação, da taba, muito rica, muito bonita. E a gente foi ficando, e os anos foram passando, ele sempre sabendo que eu tinha uma vida aberta, né? Ele não me cobrava nada, eu podia ficar com outras pessoas, claro, né, desde que eu me cuidasse, porque não tinha sentido eu ficar só enquanto ele estava casado, enfim, eu não era uma amante que tinha que ser fiel. Passaram-se os anos, entramos na pandemia. Ele tinha uma avó de 100 anos que morava com eles num dos apartamentos que ele morava aqui com a família. Hoje ele mudou. Ele falou: Bel, a gente vai precisar se afastar, porque tem essa doença, a minha avó tem 100 anos, a família toda tá maluca com isso, que a gente pode contaminar a minha avó e a minha avó acabar morrendo. No fim, ela acabou pegando a Covid-19, faleceu, e com isso a gente se afastou bem. O menino cresceu, hoje o menino tem 10 anos, é um menino que precisa muito do pai, né? Ele é um pai muito presente, é um corintiano roxo, que leva o filho no estádio, que leva o filho para andar de barco, eles têm uma casa muito bacana na praia. Ele é um pai que leva o filho no futebol, ele está sempre com o filho, né? Inclusive ela viaja muito para a fazenda da família no Mato Grosso e o filho fica com ele. E a gente foi se afastando naturalmente. E a gente se fala quase todo dia pelo message do Instagram, porque a gente resolveu não falar mais pelo WhatsApp. A gente acabou ficando semana passada, como vocês viram no último vídeo, que eu estava me arrumando para ele, mas é uma coisa muito esporádica. Mas o que eu quero falar para vocês é que eu nunca ultrapassei os limites que ele me deu. Eu nunca liguei, eu nunca atrapalhei, eu nunca fui atrás, até porque praticamente eu conheci ele junto com ela, no mesmo período. A diferença é que ela é uma mulher, que ela engravidou, que ele assumiu, porque ele é um homem, nesse ponto ele é um homem que trabalha muito, ele cuida hoje em dia da empresa do pai, que é velho, da empresa da sogra, porque o sogro morreu, que são coisas de frigorífico, no Mato Grosso. Ele cuida da empresa dele, ele ainda tem uma academia de jiu-jitsu na Lapa. Eles são muito ricos. A vida dele é um corre-corre. Então, assim, amiga, eu não tenho vergonha nenhuma dessa história. Não tenho culpa nenhuma. Em momento algum eu fui atrás dessa pessoa. Em momento algum eu fui fazer show. E eu nem sabia. Ele me viu numa balada, me achou num aplicativo ou num site, eu não lembro bem na época, e veio atrás de mim. A gente saiu um mês de desafio antes dele me contar que ele estava conhecendo alguém, que esse alguém estava esperando um bebê, que ele ia assumir, porque ele era olha a polícia, apesar dele ser um moleque, ele era um homem de caráter, que ele queria assumir essa pessoa, essa criança, essa mulher. Então, assim, para responder a tua pergunta e a pergunta de muitas pessoas que já me fizeram, eu não tenho problema algum. Talvez lá naquela relação do passado, que eu era um moleque,
Eu poderia ter agido diferente, mas eu também não tinha maturidade. Eu poderia ter me afastado, porque eu sabia que... Ali eu soube logo que ele era um cara casado, que ele era praticamente meu vizinho, que tinham relações que se entrelaçavam com a minha família, por serem duas famílias muito conhecidas, e eu mantive aquilo por ego, porque eu era um moleque, na época, muito bonito, as bibas tudo com inveja, eu tinha muito ego, eu sou de leão, ainda tenho. Talvez eu mantive aquilo por ego, até por tesão mesmo, porque o cara era incrível. A história com esse menino que eu tenho agora, eu já tinha 30 e poucos anos, já sabia muito bem o que eu queria, eu não fui atrás de ninguém, eu não corri atrás de ninguém. Até hoje, eu aceitei o afastamento, eu já fiquei 6 meses sem vê-lo, né? Porque às vezes ele me escreve, ai que saudade, eu nunca falo, vem aqui, corre aqui, sabe? No Dia das Mães mesmo, nesse último Dia das Mães, ela viajou pro interior, para ver a mãe, porque o pai morreu, né? E ele me escreveu, era meio-dia, você tá onde? Eu falei, eu tô indo almoçar com a família do Adilson, né? Apesar do Adilson não ter mais mãe, eles fazem um almoço, vai as cunhadas. Ah, porque eu tô indo almoçar na minha mãe e eu queria te ver. Só que eu tenho pouco tempo porque eu tenho que pegar fulano, que era o neném que tá na casa da minha mãe. Eu falei, olha, fulano não dá, eu tô indo para um almoço, vai ter um café da tarde, assim, eu não vou deixar de curtir a família que eu tenho para voltar para casa para ficar com você correndo. A gente acabou não ficando, assim. Então é tudo meio assim, é nas brechas, mas eu nunca invadi a vida de ninguém, eu nunca quis atrapalhar a vida de ninguém. A única vez que ela soube, porque ele deu bobeira, eles têm uma cabeça muito aberta, ela é uma mulher muito moderna, tanto é que ela frequentava Love Stories, né? E assim, naquele período a gente se afastou, a gente deixou de se seguir no Insta, inclusive a gente não se segue mais no Insta, inclusive por causa disso. A gente se fala em privado, mas a gente não se segue mais, a gente não tem mais o WhatsApp um do outro no telefone para não dar problema. Mas assim, amiga, eu não tenho vergonha nenhuma dessa relação, eu não tenho vergonha nenhuma dessas histórias que eu vivi, eu não tenho culpa nenhuma. Eu tenho orgulho do jeito que eu levei isso, porque eu acho que se eu fosse uma mulher, eu ia exigir muito mais, eu ia querer que ele largasse a pessoa, eu ia querer atrapalhar, eu sempre me coloquei no lugar que eu achei que eu deveria estar, entendeu? De biscatinha mesmo, de comidinha, de biscoitinho, de petisco, como diz a Luísa Marilac, que eu acho incrível essa fala dela. E é isso, meus amores, eu queria saber qual é a opinião de vocês a respeito dessas duas histórias que eu contei para vocês, o que vocês realmente pensam de mim, porque de vocês que estão aqui comigo, me interessa saber. Da pessoa não me interessa mais, porque já foi até bloqueado, aqui eu não sei nem quem ela é. Mas eu queria saber de cada um, o que vocês acham desse tipo de relacionamento, de como eu estou agindo, de como eu agi a vida inteira nesse contexto todo. E é isso, meus amores. Eu quero ver se cada semana eu venho contar um pouquinho mais da minha vida para vocês, porque vocês só sabem do que aparece por aqui, dos bastidores, vocês sabem muito pouco. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, das experiências da Bebel, que são muitas, que eu vou trazer, cada semana eu vou trazer uma história incrível para vocês aqui. Curte, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreve. Comenta, deixa um emoji, porque se vocês não comentam e não curtem, o YouTube entende que vocês não curtiram, que vocês não gostaram do conteúdo e não entregam. O YouTube está muito complicado. E é isso, meus amores, beijo no coração, me julguem, me dê conselhos, eu tô aqui, mas assim, né, com muito carinho, eu tô aqui para ouvir, para entender e para respeitar a opinião de cada um também, que isso é muito importante, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.